causos oftalmológicos mineiros acontecidos na minha vida profissional como oftalmologista. O primeiro deles é muito curioso. Estava atendendo no consultório uma criança e um menino assim muito inteligente, mas um daqueles meninos meio desligado. E eu tenho o hábito que quando eu vou fazer o exame oftalmológico, antes do aparecimento do pupilômetro, eu tinha o hábito de colocar a régua sobre o nariz da pessoa para medir a distância interpupilar. Então eu disse ao menino, olha na minha testa, e estava fazendo a medida. Quando eu disse, olha na minha testa, ele falou assim, está enrugada. Eu falei assim, mas eu te pedi para você olhar e não para falar como está. E tem mais uma coisa, sua pestezinha. E a sua mãe, ela vai bem, obrigado, e a mãe dele estava sentada ao lado, na cadeira de acompanhante, e também ela começou a rir e rir muito. Um outro caso aconteceu com uma cliente que é cega de nascença. Ela se chama Luzia. Examinando a lâmpada de fenda, ela foi ao consultório para que eu fizesse o atestado de cegueira para ela adquirir lá um benefício qualquer do INPS ou coisa parecida. Examinando na lâmpada de fenda, eu pedi a ela, Luzia, olha para cima, para poder examinar o olho. Nós temos a mania de dizer, olha para cima, olha para a direita, olha para baixo, olha para a esquerda. Quando eu falei com ela, olha para cima, ela parou, olhou assim, e ela parou com o olhar voltado para frente, quer dizer, ela é cega, mas com os olhos voltados para frente, e disse assim, o que é olhar para cima? Aí eu caí na realidade que uma pessoa cega de nascença não sabe o que é olhar e muito menos para cima. Então eu peguei a mão dela, com o dedo indicador dela, falei, olha na direção do seu dedo. Aí sim, ela olhou para cima e eu consegui fazer o exame. Então vejam bem como é interessante essas coisas. Nós não temos noção de que um cego não sabe o que é olhar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Ele não tem ideia disso. Essa mesma Luzia, cerca de uns 2 anos depois, ela era casada com um rapaz que tinha uma hipermetropia grave, uma hipermetropia de 10 dioptrias. E ele tinha visão de vultos, e ela cega. Eles vão os dois no consultório, sentam lá na cadeira de espera e me fazem a pergunta mais difícil que eu enfrentei na minha vida. Dizem eles, olha, nós somos loucos para ter um filho. Nós viemos aqui saber qual a possibilidade do meu filho nascer cego como eu. Vejam que situação difícil. Pensei e falei assim, olha, a possibilidade é muito grande, eu não saberia estabelecer isso em percentual, mas pelo menos 70%, 80%, um valor assim genérico, né, essa possibilidade existe. Depois de pensar um pouquinho, falei assim, mas vocês têm tanta vontade de ter esse menino? Temos. Falei assim, olha, eu vou ajudar vocês terem o filho. E então, falei com ela, a possibilidade existe, mas eu acho que se vocês têm tanta vontade, vamos pedir a Deus para que não aconteça nada demais. Eles tiveram esse filhinho, nasceu com catarata congênita, foi operado e está enxergando. Então, foi uma realização. Mas vejam, são perguntas muito difíceis que a gente enfrenta. Eu tenho por hábito conversar muito e fazer uma anamnese muito longa. E às vezes, quando você está conversando com o doente, você percebe que a pessoa está assim, tristonha, está deprimida, está isso e aquilo. E então eu costumo perguntar assim, você está preocupada? Você está com o rosto parecendo assim de uma pessoa muito preocupada. E essa senhora começou então a chorar e dizendo que ela estava muito tristonha e muito triste porque a cachorrinha dela tinha morrido. E a cachorrinha tinha ido para o veterinário e tinha ido para lá e ido para cá. Para que eu fui perguntar isso? Ela ficou me contando a história da cachorrinha dela durante 20 minutos. Aí, felizmente, acabou a história da cachorrinha, a coisa passou. Cerca de 1 ano depois, volta ela para a consulta. E o besta aqui
vai perguntar para ela pela cachorrinha. E ela começou a contar a história da cachorrinha toda de novo, depois de um ano. De maneira que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar com essas coisas, não fazer perguntas indiscretas e lembrar, já que ela contou aquela história toda comprida, não devia ter perguntado, mas fui provocar e deu esse problema. Teve um outro fato na minha vida muito interessante que aconteceu no Hospital São Geraldo. Eu havia operado de catarata uma senhora que tinha chegado no hospital, o que nós chamamos lá no interior de Minas de manguara, que é uma espécie de uma bengala, dessas de... uma bengala de planta nativa. Então aquele troço tudo irregular. Então nós chamamos isso, que ela chegou com essa manguara. E depois que ela foi operada, ela recuperou a visão. Felizmente ela recuperou a visão. Era uma senhora de mais de 90 anos. E naquele tempo a gente fazia a operação, era intracapsular, quer dizer, retirava o cristalino todo. E tinha que, depois de um mês, voltar para a gente fazer a receita do óculos. E essa senhora me volta, e feliz e quando ela teve alta, ela deixou a manguara, falou assim, olha, agora eu não preciso mais da minha manguara, o senhor fica com ela de presente. Agora você imagina o que eu ia fazer com a tal da manguara, não é isso? Mas foi uma maneira carinhosa dela agradecer na cirurgia. E voltando então para fazer a revisão da cirurgia, um mês depois, ela aparece num consultório com um frango vivo. E nesse dia, o ambulatório estava cheio de gente para ser atendido, e os meus colegas de pós-graduação começaram todo mundo a rir e sabe falar, como é que ele vai arrumar agora com frango? Vocês imaginam, você está no consultório, atendendo, e a pessoa te entrega um frango vivo gritando. Falei, meu Deus do céu. Existe uma maneira de você fazer uma ave dessa, uma galinha, um frango, ficar calado. É uma coisa muito curiosa. E eu tinha visto isso no Mercado Central. Você pega as asas do frango, cruza por cima do corpo dele e encaixa uma asa na outra. Aquilo deve provocar algum tipo de dor e o bichinho fica calado. Assim fiz eu, o franguinho calou a boca, eu enrolei no jornal e botei dentro de uma cesta de lixo lá, para ele ficar bem acomodado. E disse essa senhora, ela virou para mim e falou assim, olha doutor, eu estou tão feliz de voltar a enxergar, que a única coisa que eu tenho na vida é esse frango, eu trouxe ele para o senhor. Eu acho que esse pagamento, feito dessa maneira, é um pagamento que vale mais do que o pagamento em dinheiro. Não é verdade? Por quê? Porque ela deu aquilo ali de coração, que era a única coisa que ela tinha. E eu disse a ela, então, a senhora pode ficar tranquila que ele vai virar um frango ao molho pardo. E realmente virou, porque minha sogra matava as aves e assim nós fizemos com o bendito do frango que deu aquela confusão toda. Teve um outro caso de consultório de uma pessoa que trabalhava na Caixa Econômica Federal. E, dependendo da atividade que a pessoa exerce, a gente estabelece o grau do óculos de perto. Por exemplo, naquele tempo, aquelas máquinas de autenticação eram as máquinas que a distância era maior, que tinha uma alavanca que a pessoa puxava, depois passaram para as máquinas elétricas. Os mais antigos devem lembrar dessas máquinas. Então eu tinha que saber a distância do olho ao papel para poder a pessoa ter conforto na hora de trabalhar. Então chegou um funcionário da Caixa e sentou na mesa e eu perguntei para ele, falei assim, escuta, lá na Caixa você trabalha assentado numa mesa? Ele olhou para mim, um cara assim meio desligado, ele olhou para mim e disse assim, não senhor, lá na Caixa eu costumo sentar numa cadeira, eu não sento na mesa não. Mas a pergunta não foi mal feita. Quando eu pergunto, você trabalha sentado numa mesa, é lógico que ele está sentado na cadeira e trabalha em cima de uma mesa. Ele não é caixa executiva, ele trabalha na mesa. Mas veja bem, aí imediatamente eu tive uma resposta para ele. Falei assim, você sabe o que é mesmo? Eu acho que a gente trabalhar
sentado na cadeira é bem mais confortável do que sentar na mesa, né? Para poder sair daquela situação desagradável que criou. Muito bem. Teve um outro caso de um residente do São Geraldo, que eu entrei no ambulatório e ele estava praticamente aos gritos com uma cliente. Mas não é possível, você não consegue enxergar a letra daquele tamanho lá na parede? Não consigo enxergar. Mas não é possível, onde é que já se viu um negócio desse, a senhora ficar com essa visão ruim desse jeito? Eu cheguei assim, olhei, achei ruim aquela história dele estar gritando com a paciente e perguntei para ele, falei assim, escuta, calma, você já perguntou a ela se ela sabe ler? E fui lá, ela estava sentada na cadeira de exames, fui lá e perguntei assim, era uma senhora de cor parda, eu perguntei para ela assim, e é uma pessoa, a gente percebia pela roupa, pelo vestido dela, que era uma pessoa muito simples, perguntei, comadre, a senhora conhece letra? Não, senhor. Aí eu peguei o residente e passei um carraspão nele. Como é que você vai fazer isso se você não chegou a perguntar a ela se ela sabe ler? Então ela não vai ler nada. Né? Então veja bem que situações que a gente vê na vida. E eu tinha um hábito que o pessoal também ficava rindo muito de mim, me gozando, durante o atendimento de ambulatório, eu andava com uma agulha e uma linha enfiada na agulha, presa no meu avental, no meu jaleco. Por quê? Porque a maioria das pessoas que não sabiam ler e não sabiam número, eu mandava, na hora que eu fazia a correção para perto, mandava enfiar a linha na agulha. Então, é um optotipo para perto que talvez vocês nunca pensaram em ter, que é uma agulha para a pessoa enfiar, porque ela não sabe ler e muito menos número. E, finalmente, acho que eu vou contar só mais uma, que essa aqui é uma das coisas que me preocupou muito. E é uma coisa que deixa a gente assim pensativo, porque no dia que isso aconteceu, eu fiquei umas 3 noites pensando no caso. Eu estava atendendo uma pessoa com lepra e com lesões leprosas já bem avançadas. E quando terminou a consulta, estava bem, a parte ocular estava bem, não tinha problema nenhum, mas eu, instintivamente, por um espírito assim de querer colaborar, um espírito quase de curiosidade médica, eu perguntei para ela, você tem uma doença que incomoda muito. Era num tempo bem antes, onde a lepra tinha um estigma muito grande. Então perguntei para ela, o que mais te incomoda? O que você mais sente com essa doença depois que você teve essa doença? Eu recebi uma resposta que eu deixo para vocês pensarem e com isso eu termino essa fala e essas brincadeiras que eu estou fazendo com vocês, meus amigos. A menina me respondeu, o que eu mais sinto é a saudade de ter dor. Vou repetir, o que eu mais sinto com essa doença é a saudade de sentir dor. Ainda tem mais outros casos, mas eu acho que já contei bastante e não sei se vocês vão gostar. Se não gostarem, me perdoem a minha audácia em falar sobre esses casos, mas eu acho que isso também faz parte para a gente relaxar um pouco dos nossos estudos de oftalmologia. Muito obrigado e fiquem com Deus.